Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, o nosso momento delícia de cada dia, onde a gente pode aqui conversar com vocês sobre temas relevantes, temas que, de uma forma ou de outra, eles trazem algum tipo de impacto para a nossa vida e podem transformá-la sempre para algo melhor. Depende muito e muito de nós. Nesse mês aqui, onde a gente está falando tanto de meio ambiente, a gente quer compartilhar com vocês um tema que ele é muito significativo. Agora, no mês de junho, acontece uma reunião com defensores e opositores que vão analisar os prós e contras do empreendimento, que é a construção de um porto de Jacomé, em Maricá, uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Esse projeto esteve parado por bastante tempo e agora ele está sendo retomado e nós queremos entender impactos, prós e contras da construção de um porto numa área tão especial e nesse tempo em que a gente fala tanto da proteção ao meio ambiente. Temos o prazer de contar aqui no estúdio com a presença do professor Wagner Fia. Ele é geógrafo, pesquisador na UERJ, é também pesquisador no PPGEO, na UERJ, é coordenador do CMA e do CEA, vamos dizer direito esse negócio, e coordenador também do CEAGRE, no CREA aqui do Rio de Janeiro. Temos o prazer de recebê-lo, é uma honra contar com o senhor aqui, professor, para a gente falar de um tema tão importante. Obrigada pela sua presença. Obrigado aí a toda a equipe esse grande veículo aí de comunicação, né, que é o Grupo Boas Novas. Queria agradecer aí a oportunidade da gente estar dialogando, trocando ideias, né, em relação a um empreendimento, que, como já foi dito aí, é um grande empreendimento, é um dos maiores empreendimentos que tem aqui no litoral do leste metropolitano, já entrando na chamada região dos lagos, né? Praticamente aqui também na Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro, e principalmente numa semana tão importante para a reflexão do conjunto da sociedade, que é a Semana Mundial do Meio Ambiente. Exato. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que pensar em toda essa relação do homem, da sociedade, né, com a natureza. E aí sempre vai ter os pós e contra a qualquer visão ambiental. Perfeito. A gente sempre vai contrapor, né, essa questão da visão ambiental com a visão, talvez, econômica, né, de um projeto dessa magnitude, que, como o senhor já colocou, um projeto considerado como um dos maiores projetos da atualidade, né? Professor, eu queria começar entendendo qual é a proposta do porto que será construído, pelo menos está sendo discutida a construção dele aí em Jacomé, em Maricá. É só lembrar aí ao telespectador, aos ouvintes aí do programa, que esse empreendimento ele já vem sendo discutido há mais de 10 anos, né? Praticamente desde 2009 e com a sua concretização assim a partir de 2011. E aí teve uma audiência pública coordenada pelo órgão do Estado do Rio de Janeiro, que é o INEA, Instituto Estadual Ambiental do Estado do Rio. E aí, como qualquer projeto dessa magnitude, ele requer todo um trâmite de audiências públicas, de visões daquele projeto. E após os técnicos do INEA, dos órgãos todos envolvidos opinarem, ela vai para a SECA, que é a Comissão Estadual de Controle Ambiental, e é formado por alguns segmentos. Um desses segmentos é o próprio CREA,
Uhum. que é um órgão de fiscalização profissional nas mais variadas áreas da tecnologia, né? Que são as Uhum. engenharias, que são as mais variadas, engenharia mecânica, civil, elétrica, cartográfica, agrimensura, além dos meteorologistas, dos geólogos e dos geógrafos, e agora os tecnólogos. Então, Uhum. essas profissões elas são regulamentadas pela Lei 5.194, que é a lei que cria o sistema Confecrea. Então, o CREA é uma autarquia pública, e como autarquia pública, o CREA tem o dever legal de fiscalizar os profissionais, até porque a gente é regido também pelo um código de ética, que é a Resolução 1004, e o CREA Uhum. também tem esse papel de trabalhar em conjunto com a sociedade contra os mais profissionais. Então, Perfeito. esse projeto é o projeto assim que tem sempre aquele sentimentalismo de ter algumas pessoas, alguns segmentos, geralmente o público, que é a favor, são os chamados desenvolvimentistas, e tem aqueles que, na ideia do desenvolvimentistas, eles pregam que qualquer investimento, né, dessa magnitude vai gerar empregos diretos e indiretos, e realmente o porto vai gerar, principalmente no início da obra, vai gerar muito emprego. Esse projeto ele está aí dentro do EIA-RIMA, que a gente chama de Estudo de Impacto Ambiental e relatório de meio ambiente. Diz que essa obra aí pode durar de 3 a 3 anos, 3 anos e meio, e, e aí tem a geração de mão de obra no início e também Uhum. depois. E Uhum. após a construção, que aí é onde entram os preservacionistas, que geralmente são ambientalistas, colônia de pescadores, os surfistas, aquelas pessoas que têm uma visão. E aí as pessoas criticam os seus impactos, que a gente vai chamar de externalidades. Então, esse projeto é um projeto que realmente está levantando aqui nessa região. Eu gostaria de dizer aí para o telespectador que Jaconé é um bairro aqui da cidade de Maricá, mas ele também está praticamente no limite ali do município com a cidade de Saquarema. E a cidade Uhum. de Saquarema também é uma referência mundial, né, nessa questão das ondas, do Campeonato Mundial de Surf, que agrega também um turismo enorme para essa região. Sem contar que a região de Maricá e a região de Saquarema vive praticamente do que a gente chama de turismo ligado à balneabilidade. O que é isso? É o turismo de praia, né? Das Uhum. famílias, do restaurante, das pousadas. Então, por isso que esse empreendimento ele está tanto tempo, né? Foi dado recentemente o que a gente chama de licença de instalação. Existe todo um trâmite dos órgãos ambientais. Ali também envolve a Marinha, né? Porque o mar, ali é chamado mar aberto, então tem a jurisdição marítima, que é fiscalizado pela Marinha, pela Capitania dos Portos, e os Uhum. órgãos do Estado Ambiental e a própria prefeitura, né, no caso de Maricá. Por isso que o CREA, através da sua comissão de meio ambiente, e eu queria destacar aqui todo o apoio do nosso presidente do CREA-RJ, que é o engenheiro eletricista Luiz Antônio Consenza, que tem dado assim toda a liberdade para essa comissão, que é formada por Uhum. 5 conselheiros escolhidos pelos demais conselheiros. Nós somos representantes com mandatos, nós Uhum. nós estamos conselheiros, nós não somos conselheiros.
E a Comissão de Meio Ambiente está debatendo isso com o conjunto da sociedade. A gente está conversando aqui com o professor Vitor Fia, ele que é geógrafo, também pesquisador, e está trazendo aqui para a gente informações sobre a construção do porto, né? Em Maricá, o porto de Jacomé, né? Na cidade de Jacomé, em Maricá, que é uma discussão do momento, né? Porque ele envolve questões ambientais e questões econômicas muito significativas. Professor Vitor Wagner, desculpe, perdão, professor Wagner, esse projeto ele foi suspenso, né, e ficou aí paralisado por tantos anos exatamente por conta das questões, né, dessas questões dos impactos ambientais. E que agora ele volta, e até já foi aprovado, com a justificativa de toda essa comissão que tem estudado, de que todas as questões ambientais elas foram respondidas. Antes da gente voltar para falar no impacto, na dimensão desse porto, quais são as principais questões ambientais que são levantadas? Esse porto, além de estar numa área, como eu falei, de balneabilidade, do turismo de praia, então ele deveria ter tem toda essa preocupação. Essa área também ela foi reconhecida por pesquisadores da UFRJ, do Instituto de Geociência da UFRJ, e também pelo Museu Nacional de Geologia e Paleontologia, através do professor Renato Ramos e da doutora geóloga Kátia Mansur, como área de preservação. Então, ali é a área do início do geoparque. Então, por quê? Porque ali tem um fenômeno raro na geologia marinha que a gente chama de bilk rock. O que são os bilk rock? São rochas sedimentares raras que só existem aqui naquela região e alguns pesquisadores só conseguiram detectá-la só em parte do continente africano. E o bilk rock, o interessante, eu chamo a atenção aí do telespectador e do ouvinte, é que essa geologia local ela foi descrita nos diários do pesquisador em 9 de abril de 1832, o grande pesquisador naturalista Charles Darwin. Então, ele descreveu isso na sua agenda das suas pesquisas, né? Se o telespectador não está assimilando, o Charles Darwin foi o pesquisador que, na época, ele criou a teoria, né, das espécies, né? Conseguiu provar, e na época foi até uma polêmica, né? Dentro, inclusive, do meio até cristão predominante da época, a Igreja Católica, né? E é muito interessante que a teoria da evolução da espécie, ela até hoje ela é provada. E aí, esses, vamos dizer assim, preservacionistas, essas pessoas que têm uma visão contra a implantação desse porto nessa região, é porque pode vir a causar todo o impacto ambiental nessa região. Além de ser uma área que deveria ser incentivado ali o turismo cultural, né? Porque isso está provado, isso foi provado cientificamente. Existe, inclusive, um artigo que eu recomendo aí ao telespectador, que chama Bilk Rock de Jaconé, uma pedra no caminho de Darwin, do professor Renato Ramos, que vai estar no nosso debate, a professora doutora Kátia Leite Mansur, lá do Instituto de Geociência da UFRJ, e da Gisele Gezier Fukuyama. São 3 pesquisadores que, inclusive, escreveram um grande artigo, está público, isso está aberto a qualquer pessoa, qualquer interessado a conhecer essa história. Então, você imagina um povo, né, que não preserva a sua história, a sua memória, principalmente uma teoria, né, que é uma coisa, né, que não é... A gente não vê todo dia aí um pesquisador. Eu, por exemplo... Verdade. Eu sou membro lá do corpo discente da UERJ,
eu vejo a dificuldade que a gente tem de fazer pesquisa, não tem apoio, não tem incentivo público, e também não tem a valorização que deveria. Então, professor, me permita. Esse porto é justamente isso. Além de toda essa celeuma, né, toda essa reflexão que tem a região, algumas pessoas podem estar preocupadas com o futuro impacto, né, ou externalidade que possam vir a ocorrer com o interesse da implantação desse empreendimento. Na verdade, os pesquisadores eles têm defendido que essa questão de esse impacto, né, nas beach rocks que tem aí não é uma coisa que ficaria limitada a esse contexto, vamos dizer, da própria região dos lagos. Isso é algo que, ao ser mexido, tem um impacto em outras regiões do planeta, né? Porque, como o senhor falou, elas trazem aí um princípio da vida, um princípio da estrutura da cidade e pode causar danos assim bastante significativos. E eu estava vendo, professor, que também são sinalizados os riscos de acidentes com navios, poluição do mar, que poderão prejudicar a pesca e o turismo, porque a construção desse porto poderia prejudicar, trazer esse risco. Eu queria. É bom deixar bem claro que para o telespectador e para o ouvinte, que o CREA ele não omite opinião a favor ou contra esse empreendimento. O CREA, perfeito, como órgão, como autarquia pública, ele tenta catalisar essas visões, essas dualidades, né, de ideias em relação a esse empreendimento, para a gente ter isso em memória, inclusive para as futuras gerações. Então, a polêmica que tem para esse porto, que é um empreendimento particular, feito por uma empresa privada, e ela vem praticamente servir a demanda da cadeia produtiva do Comperj, que vai se instalar ali na região de Itaboraí, que está na região, parte da região leste metropolitana, como Maricá também está. Então, a preocupação desses estudiosos, desses preservacionistas, é justamente isso. Por que esse local? Será que há necessidade de realmente se construir esse empreendimento desta magnitude nessa região? Então, é a reflexão que está colocada. E aí eu queria lembrar que essa primeira licença dada pelo INEA, ela ainda pode ser motivo de questionamento, tanto pelos órgãos de fiscalização, como pelo próprio Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual, que tem a sua jurisdição ali, como o Ministério Público Federal. Então, o CREA está convidando todo mundo, a gente vai reunir a Marinha, vai reunir o INEA, a Comissão de Meio Ambiente da Aleste, que são os deputados, né, que são os representantes legais, juridicamente, da sociedade do Rio de Janeiro. A gente vai tentar ter a presença, e já confirmada, da Prefeitura de Saquarema, também o representante da Prefeitura de Maricá, e também do movimento SOS Jaconé, que a gente também quer ouvir o contraditório. Então, a gente, no dia 14 de junho, a partir de 9 horas, ela é aberta a qualquer cidadão do Brasil inteiro, porque ela vai ser transmitida ao vivo, também pela rede de transmissão, né? Ela vai ser transmitida presencial e por rede de internet. Então, o telespectador que está nos assistindo aí pode acompanhar. Dia 14 é numa quarta-feira. E a gente quer justamente isso. A partir dessas reflexões, desses debates, tentar fazer um documento, um jornal, uma revista, uma cartilha, e tentar, de uma certa forma, documentar isso, e depois a nossa comissão ela vai elaborar um relato, né, e vai ver o que a gente realmente deseja. Mas destaca para a gente, professor, os pontos mais assim significativos de se ter o porto. A gente falou nas questões ambientais de se ter esse porto. O porto, aí, né, falando como geógrafo, o porto ele mexe realmente com a relação da sociedade com a natureza, que é o objeto assim, de visão do geógrafo. Porque o geógrafo é um profissional que tem uma visão do lugar, da região, do espaço, né?
do território. Então, ali tem todo esse leque de ideologia ali. Ela envolve toda a área da engenharia. A engenharia civil oceânica, a geologia. Para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, só na construção do empreendimento serão quase 500 caminhões trafegando na rodovia, que a gente chama aqui de RJ 106, aqui, que vai que vai até a região dos lagos. Serão 500 caminhões trafegando, trazendo bloco de rocha para fazer o mole, caso esse porto realmente venha a ser construído. Então, isso é impacto. Então, tem vários impactos das mais variadas. Né? Quando vem, por exemplo, os estudos dizem que vão ter em torno de, direto, 4.000 trabalhadores na construção desse empreendimento. Então, você imagina o que isso traz? Traz uma série de consequências, né? Cara, movimento comércio, né? Movimento bares, boates que vão surgir nas imediações, estadia, mas também tem o que a gente chama de externalidade negativa, traz a falta de segurança, a violência, traz outros sinistros que a gente também tem que levar em consideração. Então, o grande debate do mundo hoje é realmente pensar até que ponto vai a ética profissional do dito geração de emprego. Né? Será que a localidade desse porto é o local mais propício? Então, fica, inclusive, essa pergunta aí. Então, ele gera emprego no início da construção, claro, e depois, pós-construção do porto. Mas também traz alguma consequência. Isso aí não tem como negar. Então, por isso que a gente está dando todo o destaque a esse debate. A gente vai conseguir lá acalmar o ânimo, porque, inclusive, o próprio Ministério Público já tentou embargar esse projeto, mas aí depois voltou atrás. Tem uma série de demandas aí nos bastidores da implantação desse projeto. Então, hoje o contra nesse sentido. Agora, tem aqueles que dizem, mas isso é o progresso. Mas aí eu pergunto, qual progresso para quem? Esse progresso serve o conjunto da sociedade? Ou é apenas uma parcela de privilegiados, que usa sempre o bem coletivo, que é a praia, e lá é uma praia inóspita, né? Vai afetar, com certeza, a pescaria, e ali tem pescadores que circulam naquela região, né? Existe ali, naquela região ali, existe um turismo, é só você passar por ali no verão, um grande feriadão, você vê a quantidade de pessoas que usufruem daquele espaço, e com certeza, durante a construção desse empreendimento, caso venha a ser construído, vai afetar essa relação. Né? Perfeito. E depois, né, como é um empreendimento que vai tratar exclusivamente da questão da indústria petrolífera do Comperj, eu fico imaginando se acontecer qualquer sinistro ali. A gente fala em progresso, mas desconstrói a capacidade de vida, de uma vida mais saudável das pessoas, e destrói o meio ambiente. Acho que essa é a grande questão aí colocada. O preço, aquilo que se ganha, paga a destruição que a gente vai ter desse espaço de meio ambiente? Então, isso é que fica colocado nesse grande momento de discussão de questões sobre o meio ambiente, especialmente para a gente dar continuidade para um produto que está sendo aí na contramão daquilo que vem se falando de energia renovável, de um ambiente, né, de uma energia mais pura, dessa questão toda. Professor Wagner Fia, muitíssimo obrigada pela sua presença, sua participação conosco aqui no Conversa Pública de hoje. Sua despedida, por favor. Eu agradeço aí o espaço dessa rede, né, de Boas Novas por abrir esse debate para o conjunto da sociedade,
e dizer que a geração atual ela tem um compromisso com a geração futura. Então, o futuro é agora, né? Vamos dizer essa frase assim. Então, eu agradeço por esse espaço, agradeço aí toda a Comissão de Meio Ambiente do CREA, assessoria, nossa assessoria de comunicação, o espaço aí, o nosso presidente, Luiz Antônio Consenza, né? E a televisão, o telespectador e ouvinte, por estar nos assistindo até o presente momento. E quem puder comparecer ou assistir esse grande debate envolvendo esses diversos órgãos, no dia 14, a partir das 9 horas da manhã, no site lá do CREA RJ. Obrigado e felicidade a todos. E eu queria terminar com uma frase e dizer que lutar pelo meio ambiente, debater o meio ambiente, não é apenas um gesto bonito, é uma necessidade. Perfeito. E não basta a gente apenas debater, a gente tem que trazer as ideias para a prática, né? Porque fala não muda nada, fala vai mudando a mentalidade, mas ação é que realmente resolve. Muitíssimo obrigada, professor Wagner Fia, e obrigada a você também que participou conosco no programa de hoje. Até a próxima.